Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao programa Confinados no Ponto de Equilíbrio, Histórias do Mundo Real. No programa de hoje, a gente conversa com a Luana Ozemello. Ela está lá do outro lado do mundo, ela está lá no Catar. Ela é CEO e founder da Dima, uma empresa especializada em negócios entre Brasil e Catar. A gente conversa também com o Rafael Amado. O Rafael é brazucas, ele é do Brazucas no Vale. Ele está lá nos Estados Unidos e vai contar um pouco dessa história pra gente. E, finalizando o programa de hoje, a gente conversa com Salvatore Milanese. Ele é sócio da Pantalica Partners, uma empresa especializada em recuperação de empresas. Você não pode perder o programa de hoje. Dando continuidade, a gente está buscando aqueles brasileiros que estão fazendo sucesso lá fora. Talvez você ainda não conheça, talvez você já tenha ouvido falar. E a gente teve a grata oportunidade de conhecer, de conversar um pouco com ela e de estar trazendo aqui para o programa para a gente gravar 2 programas com ela. Luana Ozemello. Luana, muito obrigado. E eu queria que nesse primeiro programa você falasse um pouco da sua história. Talvez você de casa não vai acreditar, mas a Luana está lá no Catar, né? Conta um pouco para a gente, Luana. O que você está fazendo no Catar? Como é que você chegou aí? Conta um pouco dessa história pra gente de sucesso da Luana Ozemello. Olá, Márcio. Primeiro, obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história e dos aprendizados, né, das peripécias de uma brasileira pelo mundo, que realmente já faz bastante tempo que eu estou caminhando por aí, diferentes países, diferentes projetos, etc. Então, primeiro, obrigada, e foi realmente muito feliz a gente se conhecer e estar começando aí a desenvolver uma relação de negócios interessante, né, que esperamos possa crescer. Então, a primeira coisa é dizer quem eu sou, né? Quem é a Luana? Eu sou a Luana Garcia Ozemello, eu sou natural de Porto Alegre, tenho 40 anos e eu também sou doutora em economia, graduada pela Universidade de Aberdeen, na Escócia. Fiz mestrado em Southampton, também no Reino Unido, em desenvolvimento econômico e análises de políticas econômicas e sociais. Eu fiz bacharelado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul ou seja, antes de chegar em Doha, eu percorri uma carreira em desenvolvimento internacional e em informação, tecnologia da informação. Né? Antes de eu sair do Brasil, em 2006, eu percorri uma carreira na área de software, qualidade de software, gerência de projetos de software. Eu trabalhei na HP, na Hewlett Packard, em Porto Alegre, por muitos anos, e antes disso eu desenvolvia software. Né? Então eu comecei uma carreira bem diferente do que eu estou fazendo agora, apesar das habilidades serem muito úteis, né, para tudo realmente. Então como que eu vim parar em Doha, né? Eu percorri uma carreira em desenvolvimento internacional no Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington, D.C. Vivi em Washington por cerca de 7 anos. Desde Washington eu fiquei um tempo no Haiti, ou seja, aí visitei vários países, né, preparando projetos de investimento junto a governos, né, e principalmente nos setores sociais de impacto nas populações afrodescendentes e indígenas e nas mulheres também da América Latina. Então eu percorri a América Latina, cerca de 20 países, aprovei, ou seja, milhões em projetos de investimento, realizei pesquisa econômica, etc. Tudo que tem a ver com como que a gente pode influenciar de maneira positiva políticas públicas, né? E melhorar a capacidade de gestão dos governos municipais, estaduais, federais. Então a minha carreira foi muito nisso, né? E eu vim para Doha
me uni a meu esposo. A gente já vivia há algum tempo fazendo, né, telecasamento, algo que eu não recomendo para ninguém, porque realmente é muito difícil de manter. E eu decidi, ainda com o banco, vir para Doha, ver como é que entender o ecossistema aqui. Eu sabia que era um lugar realmente muito diferente de todos os lugares que eu já percorri. E realmente foi uma surpresa muito boa o que eu encontrei. E eu vi identifiquei uma série de oportunidades, mas a principal oportunidade que eu identifiquei foi a de aproximação e promoção dos investimentos ou dos projetos de investimentos do Brasil e da América Latina, né? Ou seja, os catares ou catarianos, como prefiram falar, eles conhecem muito pouco da América Latina, né? E como em qualquer outro lugar que tu conhece pouco, existem muitos estereótipos. Então fazer esse papel de, em cada encontro, educá-los e mencionar as oportunidades, mencionar o potencial, mencionar o tamanho, né, da nossa região, da América Latina, tudo isso abria muitos olhos e gerava muito interesse. E eu comecei a perceber que existia aí uma possibilidade real de uma atuação de uma empresa privada que pudesse representar os interesses de quem está fazendo captação de recurso, de quem quer exportar, de quem quer fazer negócios internacionais desde a América Latina e vice-versa, né, do Catar para a América Latina. Então eu comecei a investir muito nisso, expandimos o nosso raio de atuação para a África também, mas em termos pessoais, estar em Doha, estar no Catar, ou seja, é muito gratificante pelos aprendizados, né? Uma cultura totalmente diferente, uma cultura que, ou seja, pelo fato da religião, da família, do idioma, ser totalmente conectado um ao outro, que não é diferente da nossa cultura realmente, nesse sentido de conectar família, religião, cultura, etc. Mas aqui, ou seja, é outra religião, é outro idioma, é outra cultura. Mas eu também comecei a perceber não só as diferenças, mas as semelhanças, né, que existem entre essa valorização do sentido de viver em comunidade, o sentido de a confiança é algo que, ou seja, tu precisa estar próximo. É muito difícil a gente estabelecer laços de confiança, como talvez algumas culturas norte-americana, europeia conseguem estabelecer laços sem estar próximo, né? Aqui é muito difícil, então estar aqui. E antes mesmo de estabelecer a empresa, porque eu tomei talvez um ano e meio estando aqui, observando, estudando o mercado antes de estabelecer a empresa e formando os laços, né? Formando a rede social, né? Que é necessária para realmente estabelecer um negócio aqui. E isso foi muito importante, né? Ou seja, desde de ser convidada a chá de fralda, chá de panela, casamento, tudo isso eu participei, estou participando, ou seja, faz parte de conhecer. E são nesses momentos que realmente tu conhece a cultura, que tu conhece, ou seja, a sutileza do fazer negócios com os árabes. Né, e a importância do respeito mútuo, a importância do respeito pela religião do outro, a importância de buscar aprender e de buscar entender, né? Então, ou seja, e a questão, obviamente, de gênero, que sempre é um tema realmente muito levantado e existe uma certa, digamos, é um ponto que no mundo
externo ao Catar é um ponto que realmente levanta muitas críticas, né? A questão do uso do véu, do hijab, do abaya, ou seja, a questão das leis, né? Tem muito que melhorar ainda. A questão trabalhista, ou seja, tem muitos temas que a gente vai se deparando nos detalhes, a gente só conhece de fora a discussão, não de quem vive aqui, né? A discussão contada por outro, mas quando tu tá aqui realmente tu conhece o que é verdade, o que não é, e aí tu acaba te envolvendo. E eu me envolvi de diferentes maneiras. Eu sou líder da comunidade brasileira aqui diante a FIFA, eu sou também professora na universidade nos temas de gênero e políticas públicas, pesquisadora dos temas de reformas políticas, reformas legislativas, da questão das metas do milênio, né, as metas sustentáveis, os SDGs, ou seja, e eu realmente trabalho com mulheres catares aqui, líderes, com bancos de desenvolvimento, ou seja, eu acabei, de certa maneira, trazendo essas experiências do mundo todo, né, as experiências internacionais, e apresentando aqui no Catar. Se vocês chegaram a pensar em talvez um projeto para visibilizar mulheres líderes nas diretorias das grandes empresas, vocês chegaram a pensar num curso sobre análise de políticas públicas com foco em gênero, e aí foi no momento que eu comecei a trazer essas ideias e trazer essas, digamos, sugestões, né? Cada vez mais eu fui incorporada na fábrica, né? No ecossistema do Catar e desenvolvi laços com uma variedade incrível de pessoas. Então é muito gratificante estar aqui. É uma história, é uma jornada, né? E a gente pretende ainda fazer muito mais em colaboração com parceiros na América Latina, com parceiros aqui no Catar, e continuar enriquecendo, né, a nossa vida pessoal com os aprendizados de uma nova cultura, e continuar enriquecendo também a nossa vida profissional através dos laços que a gente forma e dos negócios que a gente estabelece, né? Então é isso, um pouco de mim. Bom, estamos, né, sempre aprendendo e buscando a melhor maneira também de compartilhar. Fico muito feliz de poder compartilhar isso contigo, tá bom? A gente conversa agora com o Rafael Amado. O Rafael, ele é do Brazucas do Vale. Eu conheci o Brazucas conversando com meu amigo Pedro Moura. Rafael, muito obrigado por participar comigo aqui no Ponto de Equilíbrio. Você é um daqueles caras que estão nos Estados Unidos, que está aí no Vale do Silício, trabalhando, estudando, fazendo sucesso, mais um daqueles brasileiros que estão fora do país. Conta um pouco pra gente de onde veio a inspiração de fazer o Brazucas do Vale, o que é, como é que funciona, o que vocês estão pretendendo. Fala um pouco dessa história pra gente. Olá, Márcio. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui no programa. E a história do Brazucas... E, bom, para contar a história do Brazucas, eu tenho que contar um pouco do que eu vim fazer aqui no Vale do Silício, né? E quando eu estava no Brasil, eu comecei a me interessar cada vez mais por esse ecossistema de startups, empreendedorismo, venture capital, né? Investimentos, inovação e tecnologia. E aí eu pensei, onde é o polo, o berço da inovação do mundo, né? E não tem como falar de todos esses temas sem pensar no Vale do Silício. Então eu decidi vir para o Vale do Silício, e o meio que eu achei para vir para o Vale do Silício foi através do estudo. Então eu apliquei para um MBA e fui aprovado em UC Berkeley, que fica em Berkeley, na cidade de Berkeley, na Califórnia. E essa cidade era muito próxima de São Francisco, né? Ela fica perto da Baía do São Francisco, perto de Oakland e outras cidades no sul da Bahia que formam ali o Vale do Silício. E quando eu vim fazer meu MBA, eu me conectei muito com esse mundo de startups e venture capital. Eu fiz cursos que ajudavam a gente a desenvolver ideias. Eu trabalhei em períodos curtos em várias startups.
eu me conectei com os recursos que a escola dava para empreendedores e para investidores. Então eu fiquei um pouco chocado até assim com tanto recurso e tanto conteúdo que tinha aqui para empreendedores, startups e todos os elementos desse ecossistema. E aí eu comecei a ter aquele sentimento de que eu não achava justo só eu ter acesso àquilo, né? Eu lembro que quando eu estava no Brasil eu tinha muita dificuldade de achar esse tipo de conteúdo, principalmente que vinha aqui do Vale, de forma assim gratuita, né? De forma de quem estava vivendo aqui, de quem estava tendo a experiência de ser um empreendedor ou de investidor ou de trabalhar numa empresa de tecnologia aqui do Vale. Então, quando eu cheguei aqui e vi tudo isso acontecendo diante dos meus olhos, eu pensei, eu preciso dividir isso com o meu público, né? Eu preciso dividir isso com os brasileiros, porque se eu tive um privilégio de estar aqui, não é todo mundo que vai ter esse privilégio. Então, dividindo essa minha inquietação com alguns amigos, o Pedro Moura, um nosso amigo em comum, CEO da Flourish, ele que me introduziu ao mundo dos podcasts, né? E ele me deu essa ideia. Ele falou, por que você não compartilha esse conhecimento que você quer compartilhar via um podcast, né? Via contando as histórias das pessoas que você conhece aqui. E eu achei a ideia incrível. Eu falei, Pedro, me ajuda, o que eu preciso fazer para ter esse podcast? E eu acho que eu tentei usar um mindset aqui do Vale do Silício, né? Que com pouco recurso você consegue testar a sua ideia. Então eu comprei equipamentos super baratos na Amazon e falei para o Pedro, agora eu tenho equipamento, eu preciso achar alguém para entrevistar. E naquele momento tinha uma menina chamada Sara Aragão, que hoje é grande amiga nossa, super embaixadora do Brazucas no Vale, estava trabalhando na Flourish, na empresa do Pedro. E aí ela tinha uma experiência de ter tocado sua própria empresa no Brasil e agora trabalhando numa startup no Vale do Silício. Achei que fosse a ideia não, né? Eu achei que fosse a história ideal para ser contada. E aí eu entrevistei ela. E aí voltei para o Pedro e falei, pronto, agora eu tenho equipamento, consegui a primeira entrevista. Agora eu preciso transformar isso num podcast e distribuir isso nas plataformas, né? E aí o próprio Pedro conhecia a Yasmin Gremel, que estava fazendo jornalismo em UC Berkeley também. E aí ele falou, eu vou conectar vocês de alguma forma, vocês precisam se conhecer, você faz lá o pitch da tua ideia para a Yasmin e vê se ela abraça essa ideia e te ajuda, porque eu sei que ela sabe fazer podcast. E aí, numa apresentação minha, ele levou ela, no final da apresentação a gente conseguiu conversar alguns minutos e ela comprou a ideia, acho que também contaminada por UC Berkeley, que é uma escola que envolve e fomenta muito o empreendedorismo. Então ela gostou do tema, gostou da ideia e ela falou, Rafa, vamos fazer. E aí ela me ajudou a tirar isso do papel e cofundar o Brazucas no Vale. E momentos no momento que isso estava se concretizando, minha esposa já quis ajudar e aí ela começou a transformar o nosso podcast numa plataforma de comunicação via social media, né? E também trouxe a questão dos eventos, né? Então não só o podcast, a gente já começou a fazer alguns eventos para a comunidade aqui no Vale do Silício, de brasileiros, para conectar os brasileiros que estavam aqui envolvidos com empreendedorismo, investimentos, tecnologia e inovação. E aí o tempo passou e a Yasmin teve que voltar para o Brasil e a gente ficou super preocupado, será que isso vai dar certo à distância, né? E não só deu muito certo, como eu acho que criou o principal link que a gente queria criar, né? Que é o Vale do Silício e o Brasil. Então parte do time do Brazucas do Vale agora está no Vale do Silício e parte do time está no Brasil. E várias coisas que a gente fazia aqui no Vale, a Yasmin está conseguindo fazer lá no Brasil também. Então, não só os nossos podcasts, mas agora eventos presenciais, né? No meio dessa pandemia a gente fez esse ano um evento digital que foi um sucesso, que a gente conseguiu ter pessoas do Brasil e pessoas aqui do Vale do Silício. Outros produtos, né? Outros serviços para startups e empreendedores brasileiros que o podcast ou que o Brazucas no Vale tem criado. Então, para quem ouvir hoje o Brazucas no Vale, o que a gente vai encontrar lá são histórias de brasileiros, empreendedores, investidores, ou envolvidos com tecnologia e inovação que se inspiraram ou passaram ou moram aqui no Vale do Silício.
e tem histórias incríveis para contar. O nosso conteúdo é de graça, ele é 100% em português e é o que traduz o nosso propósito, que é compartilhar esse conhecimento e transformar e deixar esse conhecimento disponível para qualquer um que queira ter acesso ou se interesse pelo tema. A gente conversa agora com o Salvatore Milanese. Ele é da Pantalica Partners, uma empresa de reestruturação no Brasil. Salvatore, muito obrigado por participar comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Fala um pouco pra gente deste momento que a gente está vivendo, pandemia, pós-pandemia, 3 meses, 4 meses das empresas aí espalhadas pelo Brasil sem faturamento, vários setores. Compartilhe um pouco pra gente desse momento que vocês estão vivendo, como é que está sendo a procura, o que vocês estão esperando, como é que vocês estão olhando o cenário pós-pandemia do Brasil e dessas empresas que ficaram aí tanto tempo sem faturamento. Olá, amigos de Ponto de Equilíbrio. O meu nome é Salvatore Milanese, sou sócio da Pantalica Partners, uma empresa de consultoria especializada em Distressed Advisories, Turnaround e Financial Restructuring. Hoje estou aqui para falar para vocês sobre como a pandemia está afetando, está influenciando a situação econômica do país e, consequentemente, as empresas, o que fazer nesse contexto. A pandemia se manifesta como um evento que ninguém esperava, chamado como Black Swan. Então, nos atingiu como um tsunami, partindo da Ásia, se difundindo em muitos países da Europa e depois chegou também no Brasil. As primeiras consequências da pandemia vimos se manifestar na Ásia, com um lockdown importantíssimo na China. Se lembrem que a China ficou quase 60 dias, quase 70 dias, na verdade, parados, e isso gerou um choque importantíssimo na economia, porque a China representa hoje quase 17% do PIB mundial, muita produção de gigantes da tecnologia, e não somente, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e também na América Latina, depende da produção e das fábricas abertas na China, com as fábricas fechando na China, com os portos fechando na China, toda a cadeia produtiva mundial foi afetada. A situação também não ficou boa para a China, porque todo o lockdown durante um período bastante longo está reduzindo o PIB da China, segundo as últimas previsões do Fundo Monetário Internacional, para 1% positivo, 1,5% positivo para 2020. É sempre positivo, mas não é o PIB da China ao qual estávamos acostumados, 5% positivo, 6% positivo. Na Europa a situação ficou mais feia. Se lembre que na Europa chegou importado da China esse vírus. Se fala que viagens internacionais que partiram da Alemanha influenciaram a situação na Itália primeiro, depois para a França, Inglaterra e assim para diante o resto da Europa. Na Itália foi imposto, por exemplo, o lockdown. Outros países da Europa impuseram lockdown mais tardiamente ou, de qualquer forma, restrições importantes que pararam a economia daqueles países. Se fala de um PIB da Europa negativo para esse ano, menos 3 a 4%. Alguns países, como a Itália, por exemplo, menos 13%. Aqui se salva a Alemanha, menos 7%, que, de qualquer forma, sendo o motor econômico da Europa, vai impactar enormemente aquele país. Subsequentemente, tivemos a difusão desse vírus nos Estados Unidos e na América Latina. Hoje se fala de aproximadamente 12 milhões e meio de mortos, quase 12,5 milhões de contagiados, 560 mil mortos no mundo. A situação ainda não parou, porque, não obstante a Europa tenha entrado em uma fase de reabertura, em alguns casos até integral. Estamos escutando notícias péssimas chegando dos Estados Unidos, com 60, 64 mil mortos contagiados por dias. No Brasil a situação está péssima e sabemos qual é. A Rússia também e a Índia estão em ascensão o número de contágios, bem como os números de mortos. E se fala inclusive de uma terceira onda em Hong Kong, onde mandaram a fechar novamente as escolas dopo um longo período no qual estava se falando de reabertura.
A coisa que aprendemos até agora, repito até agora porque essa situação não sabemos onde vai parar, não sabemos se no inverno europeu vai ter uma segunda onda, e considerando também que a economia importantíssima como os Estados Unidos está no meio do olho do furacão, e considerando o que estamos vivenciando no Brasil, é que países que enfrentaram essa pandemia desde o começo em um estado de negação, dizendo que era obviamente algo que passaria rapidamente, não impondo restrições severas, não fazendo uma publicidade correta, seguindo as indicações da ciência quanto ao uso das máscaras, por exemplo, ou ao uso de determinados medicamentos, hoje estão em situações mais críticas do que outros, que, repito, na Europa, por exemplo, onde tivemos um lockdown, tivemos imposições severíssimas a respeito de comportamentos, a respeito de investimentos, inclusive em prevenção, hoje estão reabrindo, ou reabriram integralmente. Portanto, essa é a primeira, obviamente, coisa que aprendemos na pandemia. A segunda coisa é o efeito nas economias. Mencionei alguns números. No começo da pandemia tivemos um choque de oferta, mencionei, um choque de demanda devido às pessoas também estarem em casa, portanto, muitas pessoas começaram a consumir menos, partindo da Ásia, Europa, Estados Unidos, América Latina, o resto do mundo também. E isso está impactando severamente a produção de riqueza para este ano. Uma coisa importante que está acontecendo, podemos distinguir fundamentalmente entre setores severamente afetados, que são aqueles cuja fruição de serviços ou de bens pressupõe a presença humana, se pense, por exemplo, a aviação civil. A IATA, que é a organização do setor, está falando que o PIB, a riqueza, o faturamento desse segmento, dessa indústria, estará 50% inferior este ano. Das 700 empresas que existem nesse setor, aviação civil, apenas 30 conseguiram resistir até agora sem ajudas do governo. A maioria delas, por exemplo, está sendo ajudadas com forte injeção de dinheiro. E outros setores, como entretenimento, catering, ou seja, restaurantes, pequenos negócios que funcionam só com a presença do público, como o negócio de estética, cabeleireiros, barbearias, e assim por diante. Isso está impactando fortemente, por exemplo, no Brasil, a nossa economia. Como disse, o Fundo Monetário Internacional prevê para o Brasil esse ano menos 9%, e os governos centrais desses países que mencionamos tiveram que intervir. Primeiro, com ações de política monetária. Sabemos que foram injetados trilhões nos mercados para dar liquidez às empresas que precisavam, aos bancos, e evitar, obviamente, que fechando a torneira do crédito ou fechando eventualmente a torneira da liquidez, os títulos cotados em bolsa de valores, tanto de dívida quanto de capital, ou seja, equity, pudessem prejudicar os balanços de muitas empresas, principalmente dos bancos. Isso foi feito bastante bem nos Estados Unidos, que inundou de liquidez o mercado. Na Europa e também no Brasil, o Banco Central inundou de liquidez o mercado. O problema é que toda essa liquidez, tanto no Brasil quanto em outros países, não está chegando facilmente na ponta, não está chegando na micro, pequena e média empresa. Tem um problema de empossamento. Bancos não são obrigados, se eles recebem liquidez, a dar eventualmente crédito a esses empresários, porque eles fazem uma avaliação, podemos dizer, de risco, a partir da qual decidem que não é conveniente dar crédito. Portanto, temos um problema de crédito que não chega na ponta. Um outro problema relevante que os governos centrais tentaram de enfrentar é o desaparecimento de renda para uma classe importantíssima da população, por exemplo, os autônomos, ou, por exemplo, pessoas que trabalham na informalidade. Portanto, teve uma variedade de políticas fiscais para fazer chegar dinheiro a essas pessoas. Essas políticas funcionaram na Europa, funcionaram nos Estados Unidos, não sempre no Brasil. Temos notícias que os R$600, por exemplo, que tinham que ser distribuídos para autônomos ou informais, não chegaram ou não chegaram rapidamente. Tá? Do ponto de vista empresarial,
o que estamos notando é um aumento importante do número de pedidos de recuperações judiciais, a antica concordada, principalmente de média e pequenas empresas, e prevemos inclusive que possa atingir um número importante de grandes empresas daqui para frente. Nossa previsão é que pelo menos 3.000 empresas esse ano peçam recuperação judicial. Nós fizemos uma comparação com aqueles anos de 2015 e 2016, onde tivemos no Brasil um PIB negativo de menos 3,2%, respectivamente menos 3,4%. Estimamos, portanto, que o número de recuperações judiciais que tivemos naquele período possa dobrar nesse ano, onde se prevê um PIB negativo para o Brasil de menos 9%. O que fazer? O empresário que não foi particularmente atingido tem que preservar caixa, principalmente dar disciplina na gestão desse caixa. Recorrer à nova linha de créditos, dissemos, pode não ser fácil, tem várias alternativas, uma dessas são as fintechs, que estão financiando pequenas e médias empresas. Recentemente, o governo federal colocou à disposição mais de 3 bilhões através de bancos comerciais para média, pequenas e microempresas. Não todos conseguirão, obviamente, atingir o objetivo de sacar esse dinheiro, porque é por ordem de chegada. Outra coisa importante a ser considerada para os empresários, obviamente, além de preservar e disciplinar a forma de gestão do caixa, é cortar custos ou despesas não essenciais. É principalmente renegociar com bancos e fornecedores prazos, sejam obviamente conscientes na renegociação com os fornecedores. Do outro lado, existem empresários como vocês, que estão passando pelas mesmas experiências negativas como vocês. No que diz respeito aos bancos, monte um plano e negocie de boa fé com os bancos, mostrando a redução de faturamento, a incapacidade eventualmente de produzir margens, como no caso pré-pandemia, e portanto pedindo carência no pagamento do principal, redução dos juros, eventualmente novas linhas para poder substituir as linhas mais caras, porque se lembram, os juros no Brasil diminuíram. Então, fundamentalmente, a nossa recomendação é de ter disciplina no caixa, redução de custo, renegociação de principal, juros com os bancos, renegociação de prazo com os investidores, e procurem, para aqueles que ainda não fizeram, verificar como o vosso negócio pode ser afetado aqui para frente. Negócio de varejo, por exemplo, que não sejam digitais, estão sendo severamente afetados, portanto tem que pensar, você empresário, como digitalizar o teu negócio. Negócios que dizem respeito a restaurar catering, tem que pensar a melhorar o serviço de entrega. Pense então a como o impacto dessa onda digital que foi acelerada pela pandemia possa ser integrada nos vossos negócios para recuperar faturamento ou integrar faturamento que perderam durante a pandemia, mas principalmente considerando a mudança estrutural que vai ter no vosso negócio no futuro. Essas são, portanto, as minhas recomendações. Espero de ter ajudado e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado. Se vocês precisarem resolver dúvidas ou me enviar perguntas, estarei feliz de respondê-las. Podem me escrever no smilanese@pantalica.com.br. Obrigado. Tchau, tchau. Então, gostou do programa de hoje? Não esquece de passar lá nas redes sociais da TV União. Lá no YouTube, Instagram, Facebook. Deixa seu like, deixa sugestões, comentários. Tá querendo ouvir alguém? A gente conversa com ele. Lembrando para você de casa que o programa Ponto de Equilíbrio tem o patrocínio Oldflix, Reviva Grandes Emoções, e apoio MS Ativa Capital e Estruturação em Operações de Crédito.